E o Resenha Jurídica de hoje tá pra lá de especial. Nós sempre temos um quadro, na realidade um programa, que é o Voe nas Asas da Vivax. É voe na tua superação, voe nos teus sonhos, voe na capacidade de fazer diferente e a diferença. E você pode se perguntar o que histórias de vida de superação tem a ver com resenha jurídica. É claro que a cada decisão nós temos reflexos no mundo jurídico. E nós temos aqui hoje um tetracampeão mundial de vôlei, foi 3 vezes eleito o melhor atacante do Brasil. Atuou por diversos clubes brasileiros e também no exterior, incluindo uma longa passagem pela Grécia. Em 2005, ele superou um aneurisma na aorta ascendente, retornando às quadras e consolidando-se como um exemplo de determinação e superação, se tornando o primeiro atleta do mundo, reconquistando a sua posição na seleção com esse problema de saúde. Atualmente, atua como palestrante e mentor, focando em temas de liderança, alta performance e grande resiliência. Seja bem-vindo, meu amigo Roberto Minuzzi, ao Resenha Jurídica Voando nas Asas da Vivax. Obrigado, Luciano. Obrigado pelo convite. Obrigado por essa apresentação maravilhosa, né? É bonito quando a gente vai passando o nosso tempo e a gente vai vendo que o nosso currículo, a nossa história, ela vai sendo acrescida de novos parágrafos, né? E todos eles sempre ligados aos nossos princípios, nossos valores, nossos propósitos. Então é muito bonito. Obrigado pelo convite. O Roberto, ele veio direto do Rio Grande do Sul, ele é um gaúcho que voa pelo mundo. Eu o conheci nos palcos da Expo Empreendedor, onde ele ministrou uma das palestras mais concorridas falando a respeito da sua superação. Roberto, desde muito novo, começou a protagonizar naquilo que ele amava e fazia de melhor. Mas um determinado dia, alguém disse para ele que seria impossível a sequência do sonho. E a partir daí começou uma grande transformação de vida de um grande campeão. Não podemos esquecer também que em determinada oportunidade, antes deste diagnóstico, ele foi envergonhado, passou em mídia nacional com aquele corte que ao invés de passar por cima da rede de vôlei, ela veio por baixo, virou meme, mas isso para ele foi força e superação. Aonde nós chegamos a esses pontos? É claro que tudo aquilo que aconteceu na vida do Roberto há mais de 20 anos teve uma série de reflexos no interior dele e é óbvio que no exterior. Roberto, como é que é ser um vencedor? É passar pela vergonha, é passar pela frustração, é passar pelo desafio, é passar pela dúvida, é passar pelo medo, é passar pelas vaias e pelos dedos te apontando, ou te julgando, ou te decretando o teu final. É em algum momento fragilizar e acreditar no que os outros falam. E é tudo isso. Porque ser vencedor não é nascer vencedor. Ser vencedor é ser vencedor em todas as etapas. A gente olha o atleta, e eu utilizo muito bem isso como uma grande metáfora, porque a minha história é igual de todos. Enquanto narrava aí, cada um em casa pode olhar para a sua história. Quem nunca fez um fiasco de tomar uma decisão e passar vergonha? Quem nunca foi criticado? Quem nunca foi apontado dizendo, cara, não vai dar certo? Quem nunca teve que passar por cima do seu receio, da sua dúvida, né? Então a história do atleta, ela traz isso de uma metáfora muito boa. E conforme o tempo vai passando na vida, a gente vai, né? Tem uma palavrinha que é o ressignificar, né? Amo as palavras, cara, e a gente está perdendo o significado, principalmente a gente está perdendo a alma de palavras tão lindas, né? Como felicidade, gratidão. Amo as palavras e quando a gente começa a retornar isso, o tempo vai passando, a gente vai olhando para a nossa história e vai encontrando o sumo daquilo lá, que logicamente na juventude ela é muito mais voltada àquele ímpeto, né? E o ego e a vontade de querer mostrar para os outros que a gente é bom. E agora a gente olha para trás e fala, cara, tem coisas melhores que aconteceram ali, mais puras que aconteceram ali. E a gente vai conseguindo contar isso para todo mundo. Temos o hábito de dar muito valor ao nosso externo. E acho que essa é uma grande descoberta. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Se a gente perdesse todos os nossos sentidos agora aqui, não pudéssemos mais cheirar, ouvir, ver, né? Ficássemos no escuro, sem nada. Mesmo assim a gente poderia pensar.
Se eu e tu perdêssemos tudo aqui, eu ia pensar e tu ia ficar pensando. Talvez depois de um tempo, algum estivesse rindo e o outro chorando. Porque o pensar é o meu interno agindo no meu interno, nada mais do que isso. Aí depois a gente abre um pouquinho mais e a gente começa a ter os nossos sentidos de volta. E aí a gente percebe o nosso redor. E ao perceber o nosso entorno, a gente sente. E aí é o nosso exterior agindo no nosso interior. E depois disso, a terceira etapa, são só 3, a gente age. E quando a gente age, é o nosso interno transformando o nosso exterior. Dessas 3 partes, hoje no nosso planetinha aqui, o que a gente mais dá valor é abrir os olhos e perceber. E ao perceber, sentir. E aquilo parece ser a coisa mais importante da vida. Então as vaias dói. Os aplausos inflam o ego. As dúvidas, a aceitação necessária. Mas o mais importante quando a gente descobre, com o passar do tempo, é que esse perceber são só influências. Que ao invés de eu sentir e a partir dali eu agir e transformar meu exterior, meu ambiente, não. É lá de dentro, é daquele primeiro exercício. É onde eu sozinho pensando, é daqui. E quando a gente começa a descobrir que a felicidade não tem nada a ver com o que eu percebo, porque isso é alegria, é uma emoção, e a gente está querendo ser feliz coletando alegrias, coletando percepções, coletando sentimentos e emoções. E quando a gente descobre que a felicidade ela não tem nada a ver com o que eu percebo, ela é de dentro porque ela é divina, porque ela é frequência, porque ela é um estado de consciência, não uma emoção, a gente começa a entender que a parte mais importante é o que vem aqui de dentro, para que depois eu contamine meu exterior. E o que a gente tem feito na vida é o contrário. A gente percebe a rede social, a gente percebe a curtida, a gente percebe a vaia e a partir dali a gente age. Por isso que olhar a minha história como uma metáfora de atleta e passar pelas vergonhas e passar pelas vaias, pelas críticas, pelas reprovações, pelos decretos nunca mais vai conseguir, o tal do impossível, a gente olha para trás de novo e a gente vê que de dentro veio essa força. Porque me perguntam muito, cara, como é que tu conseguiu tanta coisa? Foi força, pensamento, o querer, que vontade? Eu falei, amigo, só consegui depois que eu descobri que é com o Papai do Céu. É entender eu como um todo, pertencente a esse universo maravilhoso. E que é aqui de dentro. E é que aqui de dentro que sai a força, aqui de dentro que sai a percepção e aqui de dentro que eu consigo passar por cima de tudo isso. Roberto, em determinado dia tu te visses um jogador e começasses a ir para as quadras. E no início da tua carreira, não sei se tu já tinhas ganho algum título, mas teve uma jogada que te marcou e foi bastante comentada em toda a imprensa da época. Aquele período nós não tínhamos ainda as mídias sociais, então nós estamos falando ainda lá bem. de uma época que era o Orkut, então não virasses meme em todos os celulares, mas na grande mídia, onde as pessoas ficavam sentadas nas telas da televisão, tu fosses palco de milhares de notícias, tanto escritas quanto faladas. Aquilo para ti foi um reflexo de dor, atento à percepção da necessidade de ajudar a equipe, ao olhar dos teus colegas relacionado àquele erro cometido dentro de quadra, mas quando nós começamos a olhar o teu início e o teu final, foi o grande impulso da tua vitória. Isso aí. Vontade, certamente, de processar todo mundo que tu tivesses, vontade de desistir também passou pelo teu ímpeto, mas quais foram as tuas percepções de homem? Que momento de vida estavas vivendo e como foi esse teu caminhar em virtude daquele ato? Quando eu mostro, o pessoal olha e fica surpreso, depois começa a dar risada, porque é um ataque por debaixo da rede. Isso foi nos anos 2000, foi de 99 para 2000. Já eras um campeão. Começando a jogar vôlei, era minha estreia na televisão. Era a realização de um sonho. Então, por isso que eu digo, não sei se tem momento melhor ou pior para um fracasso, mas ali eu estava estreando. Eu falei, cara, consegui, eu vou jogar na televisão, eu virei um jogador profissional. E eu faço o lance mais bizarro do voleibol. Estavas em qual time na época? Estava em Três Corações, Minas Gerais. E quando eu passo o lance, eu pergunto pro pessoal a plateia ou as empresas que eu faço os trabalhos, eu pergunto, alguém já tinha visto um ataque por debaixo da rede? E ninguém viu. Eu falo, já se passam 25 anos e ninguém ainda conseguiu atacar por debaixo da rede como eu fiz há 25 anos atrás. Até pelo teu tamanho também, né? De tão feio que é. Porque é muito difícil você conseguir atacar uma bola. É um erro grosseiro. Obviamente que de tão feio é proporcional ao tamanho da vergonha. É proporcional ao tamanho do fracasso. Imagine um gol perdido hoje de um jogador, ele passa, mas um ataque por debaixo... Gol perdido todo mundo vê. Ataque por debaixo da rede até hoje ninguém viu.
Então, o tamanho da vergonha, ele é proporcional. E logicamente que a gente traz para dentro. O que eu trabalho muito em função disso era o seguinte, beleza, eu acho que ali eu poderia parar. Fazia 1 ano só que eu jogava vôlei, beleza, eu acho que eu cheguei no meu máximo. A dor é tamanha, mas ela sempre vem com questionamento. É essa dor que vai fazer tu parar? É o tamanho dessa vergonha, desse fracasso que vai fazer tu parar? De perseguir o teu sonho? Tudo bem, mas é só na força de vontade, será? Onde é que vem o aprendizado? Tanto que na palestra é o até conseguir, que é uma mensagem. Eu queria te fazer um adendo. Nós estamos falando de 20 anos atrás. Naquela época, certamente, tu tivesses muita vontade de responder na mesma altura a todas as mídias que te criticaram e te apontaram o dedo. Hoje, essa resposta seria na palma da mão, com um clique, através das mídias sociais. Aquela época, o que te impulsionou a não fazer isso e tomar uma decisão contrária, que foi seguir a vida e mostrar o grande campeão que tu eras? Porque tu sabia já que tu eras um campeão. Sabe, Luciano, que eu estava dizendo assim, ali é a hora que a adversidade bate na porta. Né? Então, o título da palestra é assim, depois vem como suportar as adversidades e transformá-las em conquista. Por isso que a palestra tem esse título, porque ela começa ali. Quando uma adversidade tamanha bate na tua porta, e é o natural da gente se assustar, é o natural da gente ver o tamanho da repercussão, que ainda bem não tinha tanta rede social na época, mas quando eu ligo para casa pro meu pai fala, eu falo, e acaba a ligação, eu vou chorar. E eu fico chorando, aí meus jogadores no outro dia, meus atletas, meus companheiros rindo, e a partir dali cada bola que vem, aquela fica na memória. Quando a adversidade bate na porta, quando a crítica vem, quando o apontamento do dedo vem, naquela época não tinha nem como responder, hoje tem. E a gente passa por situações dessas. Mas tu tomarias de novo a decisão de não responder? E até hoje eu fico quieto. A não ser que seja algo que eu deva colocar. Mas eu, pelo meu ego, e aí vem a diferença, eu respondo por quê? Porque é importante, porque é construtivo, porque explica e esclarece? Vamos lá. É importante para todos os outros o que eu vou falar? Então sim. Mas normalmente o ato de responder ele vem movido pelo ego. Ele vem movido para mostrar, para suprir um pouquinho daquela dor do fracasso e mostrar, não, veja só, eu não sou tão ruim assim, esse cara falou uma besteira. É uma briga de ego. Se a gente olhar hoje as discussões de rede social, são brigas de ego, não são esclarecedoras, não são construtivas, não são críticas boas para a sociedade, não são programas ou de uma rede, uma emissora que se preocupa em trabalhar as notícias boas. Não, pelo contrário, se é tão boa assim, não vamos falar, porque talvez não dê tantos cliques. A polêmica e a briga de ego me interessa, porque essa a galera tá mais afim. Então, é muito por isso. E quando a gente olha lá para trás, a gente entende, tem a dor. A dor não tem como tirar. Bate o dedinho na quina aqui, vai doer. Não adianta dizer, para de chorar, não dói. Dói. A partir da dor vem o sofrimento. E o que o voleibol me ensina, por eu ter que estar no outro dia competindo novamente, é que eu posso sofrer 12 horas ou 12 anos. A escolha é minha. Só que eu aprendi no vôlei a sofrer 12 horas. Porque no outro dia eu tinha que me apresentar. E eu era o mesmo cara, com uma experiência a mais na vida. Só deixa eu te fazer um adendo. Quando tu precisasse te apresentar no outro dia, certamente, uma semana depois, já tinhas um novo jogo. No outro dia eu já tinha jogo. No outro dia. Tivesses medo de ficar no banco? A vida do jogador é essa, né? A gente aprende a oscilar. E, de novo, estar titular ou estar reserva, a gente vai aprendendo. É vaidade, é ego. Existe a oportunidade, né? E eu fui titular no outro dia. Então eu não podia estar lá fraquejando, eu sabia que eu ia jogar. O voleibol e dentro da competição ele não te define por uma bola. Na verdade a gente se define às vezes por uma bola. Porque o tamanho do fracasso é o tamanho que fere meu ego e meu orgulho. Porque eu olhei pro placar, foi 1 ponto só. Não, por debaixo da rede vale 5 pontos. Então prejudiquei meu time. Foi 1 ponto só. Se ela saísse isso aqui da linha, era 1 ponto só. Por que se tornou tão grande? Minha vergonha, meu ego, meu orgulho ferido. É só vaidade. E até uma pergunta que eu não te fiz da outra vez quando eu te conheci. Vocês ganharam ou perderam esse jogo? A gente perdeu o jogo, ou ganhou de 3-2, não sei, foi até o... Cara, eu nem me lembro. Mas foi até o tie-break, eu só queria que acabasse logo o jogo. Não, Papai do Céu falou assim, calma, vamos curtir. Por isso que vem como suportar e degustar a adversidade. Foi até o tie-break, foram 3-2, e aquilo na minha cabeça. Então a gente aprende, e é o contrário, cara, quando tu é o melhor em quadra, 12 horas para comemorar. No outro dia tu te apresenta e tu é o mesmo cara, com uma experiência a mais na vida. A gente aprende a mente do atleta, do vôlei principalmente, que é bem diferente dos outros esportes, a gente aprende a condicionar e a resolver rápido. Porque o período do sofrimento, ele acontece, mas é um período que nada se cria. É bom para tomar um colinho, para ganhar um cafuné, não é fraquejar. Tinhas quantos anos? Eu tinha 18, 17, 18 anos. Um jovem. Jovem.
Eu gostaria de fazer um paralelo, tá? Principalmente até por causa da tua palestra motivacional. Tu falas muito da questão da superação relacionado àquele teu ato. E isso realmente foi um fato que te impulsionou para cima. Nós vimos em paralelo muitos casamentos que fracassam, muitas empresas que quebram, muitas decisões erradas que causam uma série de reflexos, não só na vida daquele ser humano, mas daqueles que o acompanham. Quando tu fazes esse paralelo da tua vida pessoal, da vida do Roberto, que ali teve que tomar uma decisão, ou eu paro ou eu continuo, ou eu sou a minha vergonha, ou eu sou aquele cara que é um vitorioso, mesmo tendo tido uma derrota. Fazendo esse paralelo, o que tu aconselharia àqueles que, em virtude desses reflexos e decisões de vida, acabaram gerando dívidas, acabaram gerando situações que lhes são adversas e também tiveram, como certamente passou na cabeça do Roberto, naquelas 12 horas, a vontade de desistir ou de chorar no colo do papai e da mamãe? A vontade de desistir vem sempre quando vem a dor, porque é o caminho mais fácil. A gente resolve em 1 segundo. Parei, acabou. Pô, mas criou uma dívida, não tenho como pagar, acabou. Ah, mas acabou. Em 1 segundo a gente resolve a dor. É só desistir. Terceiriza, passa para outro e acabou. Passei por uma enchente em Porto Alegre. Passa a bola. Vem uma pandemia, passa a bola da dívida. Acabou, vai para outra. E é assim que a gente faz. A gente está acostumado no clique, é o caminho mais rápido. Mas ele não é o mais virtuoso, a gente está falando sobre vitória. Não sobre derrota. Não sobre resistência. De vida. Vitória de vida. Então, o que vem muito claro naquilo ali é que, no momento da dor, bate na porta a adversidade. O que é adversidade? Papai do Céu falou no Sermão da Montanha: bem-aventurados os aflitos. Ele poderia falar tudo o que ele quisesse. Ele não falou, cuidado você que sentir uma aflição, pois está no caminho errado. Não. Ele falou, bem-aventurado o aflito. Então, peraí. Então a aflição, a adversidade, é hora de eu jogar pro lado ou é hora de eu abraçar minha bem-aventurança? Roberto, nesse abraço da bem-aventurança, uma das coisas que me veio agora em mente, tu estava jogando por Três Corações em Minas Gerais. Ligassas pro teu pai, na época não tinha celular, no Rio Grande do Sul. Tu tinhas um teu para te abraçar naquela época, ao qual tu conseguirias te despir das tuas vaidades e poder ser o Roberto de sempre, ou ali tu estavas sozinho, somente com colegas e tivesses que te fortalecer chorando literalmente no banheiro, te olhando no espelho? A vida do atleta é uma vida solitária. A gente olha com multidões, mas todas as multidões estão lá no interesse do personagem atleta. É isso que eu mais trago para as pessoas. Quando eu vou fazer minhas palestras, eu falo, eu fiz o dia do médico agora. Eu falei, tirem o jaleco, eu não vim falar com os doutores. Eu vim falar com quem está por debaixo do jaleco. Porque poucas pessoas conversam com o doutor sabendo como é que ele está. Perguntei, doutor, como é que tá? E uma dica, eu tô com uma dorzinha. É sempre o personagem, é sempre o profissional, é sempre alguém que tem algum interesse. Quem é que olha para a pessoa lá dentro? Às vezes só a família. E Papai do Céu. Então, quando a gente vem o bem-aventurado aflito, me abracei. Me abracei no Papai do Céu. Eu falei, cara, o que eu tô passando? Onde é que eu quero chegar? Qual o tamanho da minha vontade de querer ser o cara que eu quero ser? Então vamos tentar aprender. E daquela dor vem uma lição muito bonita. Dói. Só que a dor faz tu acessar situações tuas que só a dor é capaz de fazer. E se tu estiver disposto a enfrentar e a degustar a adversidade e a se autoconhecer naquele momento sem terceirizar a responsabilidade, você aprende que seja uma coisa. Eu aprendi. Eu falei, caramba, eu não tenho força no braço, eu não tenho tanta experiência. Quem sou eu? Por que é que eu cometi esse erro? O que eu posso fazer de diferente? Porque eu quero fazer o ponto. Mas desse jeito não deu certo. E ali eu aprendi uma característica minha, que sem força no braço, mesmo assim dava para jogar. Eu conseguia perceber o bloqueio e eu conseguia ver antecipadamente as falhas. E assim eu comecei a jogar. E daquela dor me vem um aprendizado que eu levo para o resto da minha carreira e me transforma a ser 3 vezes seguidas o melhor atacante. Roberto, já tinhas a percepção de que tu não tinhas tanta força no braço ou foi em virtude deste erro que te aguçou o fato ou tu tivesses uma percepção maior dessa deficiência que tu precisavas desenvolver outros sentidos para te tornar por 3 vezes o melhor jogador e ainda estar batendo recordes? O aprendizado é diário. Em cada treino um pouquinho mais de aprendizado, em cada momento um pouquinho mais de aprendizado. Logicamente, por isso que eu falo da diversidade, o tamanho da dor é o tamanho da oportunidade. Aquela dor faz tu acessar e falar, eu não quero mais passar vergonha, eu não quero mais chorar assim, eu não quero mais errar assim.
Então, aí é muito drástica. Por isso que é uma bem-aventurança. Porque é a hora de tu olhar de verdade e resolver o problema. Ou terceirizar. E ali se aprende, e ali sim, tem uma característica nova que me torna um grande jogador de vôlei. Nós vamos para um rápido intervalo e já estamos de volta com o Roberto, com muito mais dessa conversa fantástica a respeito dos reflexos, dos erros e dos acertos, tanto na vida interior quanto na vida exterior. É um rápido intervalo, fique aqui ligadinho com a Rede Vivax de televisão e já estamos de volta. Estamos de volta com Resenha Jurídica, voando nas asas da Vivax, hoje falando a respeito da história de superação, dor, medo e vitórias do nosso campeão Roberto Minuzzi. O grande fato, Roberto, nós conversávamos no primeiro bloco, e aqui fica a dica para todos que acompanham a Rede Vivax de televisão e são fãs do Roberto, se você não pôde assistir o primeiro bloco do Resenha Jurídica, não se preocupe, o nosso programa vai estar no YouTube e você, através do YouTube da Rede Vivax de televisão, vai poder acompanhar aquela fala motivacional que você infelizmente não pôde acompanhar no primeiro bloco. Então acompanhe sim todas as mídias sociais da Rede Vivax de televisão e nunca esqueça, os nossos programas, eles ficam sempre no YouTube da Rede Vivax de televisão. Roberto, eu tentei trazer esse gancho, já escutando muito as tuas palestras, porque sou teu fã e tu sabes disso, pelo fato de que muitas das pessoas, elas, em virtude das suas dores, elas exteriorizam grandes batalhas. E tu deixasses muito claro de que essa batalha não era uma batalha externa, ela era uma batalha interna. E pequenos fracassos fazem com que muitas pessoas continuem pro resto da vida no fundo do poço. E aí elas não conseguem progredir, elas se tornam frustradas e infelizes e elas terceirizam essas dores com reflexos automáticos nas suas vidas pessoais, na sua vida como pai, na sua vida como filho, na sua vida como empresário, na sua vida como ser humano. E o Roberto não fez nada disso, nada disso. Da dor, da fraqueza do braço, da vergonha nacional, uma grande superação. Quando a gente olha aquele momento, ainda com 18 anos de idade, ele não balizou aquilo que o Roberto queria fazer. Me conta um pouquinho de como foi essa tua trajetória até depois a tua outra derrota, que foi quando te disseram que tu nunca mais jogarias. Primeiro, de novo, né? Aquela dor, ela é uma bem-aventurança, porque ela faz a gente crescer rápido, se quisermos livre-arbítrio. E eu fui para dentro de mim, porque se a gente quiser resolver o nosso externo, cara, é sem fim. Sempre vai ter alguma coisa a resolver, sempre vai ter uma crítica, sempre vai ter alguém para apontar alguma coisa, não vai dar pra. Então é dentro. Daquilo, resolvo, me torno um grande jogador, sou convocado para a seleção brasileira, porque depois, 2 anos depois, eu me torno campeão brasileiro, revelação do campeonato, melhor atacante do campeonato e convocado para a seleção brasileira, recém-campeão do mundo. Isso tudo no Três Corações. Aí eu já estava na Ubra, saí para Canoas, mas foi 3 anos depois. Então o Brasil campeão do mundo em 2002. Voltou pro Rio Grande do Sul. Voltei, porque eu fui campeão mundial sub-20, então eu fui para a seleção, logo naquele ano eu fui para a seleção sub-18, fui para mundial. No ano em que tu cometesses o erro, vamos botar mais ou menos. No mesmo ano eu já fui para a seleção sub-18, depois campeão mundial sub-20 no outro ano, e aí já troquei de clube, e na Ubra joguei como profissional com 21 anos, e aí sim, campeão brasileiro, revelação do campeonato, no meu primeiro como... Roberto, eu queria fazer um adendo, tá? Aqui nós estamos falando de um jovem com 18, 19, 20, 21 anos. Uhum. Tu tinhas algum acompanhamento de algum profissional naquela época para te ajudar nos contratos com os clubes, na tua questão de imagem, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento religioso? Até para que... É muito importante, a Rede Vivax de televisão, como ela está na banda KU, nas antenas parabólicas, ela pega nos 4 cantos do nosso Brasilzão, pega em vários aplicativos do mundo, e muitas das pessoas, elas, quando elas estão caminhando, elas caminham muito sozinhas. Uhum. E aí esses erros, elas acabam cometendo por não dividir. Eu tenho sempre uma frase, e é a mesma dinâmica de vida que tu tens, e por isso a gente se
assemelha tanto e temos uma grande afinidade, de que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. E o primeiro responsável pelos nossos atos somos nós mesmos. Sim. Muitas das pessoas, elas vivem essa briga interior, elas exteriorizam essa briga ao redor de N discussões, sejam entre pessoas, sejam judiciais, e elas não vivem mais felizes. E eu queria saber se o Roberto teve esse acompanhamento, se não teve, e após o Roberto, já na Ubra, como melhor jogador, como foi, de novo, aquele teu diagnóstico de sofrimento? O acompanhamento, sim, não como deveria ser, e o acompanhamento não só para o jovem. Hoje eu falo para líderes de empresas. Liderar é um ato solitário. Todo mundo desliga e fica o líder lá. Então, quando a gente se autolidera, seja uma empresa para liderar ou a gente se autolidera na questão da juventude, a minha palestra foi feita em função da minha solidão. A minha palestra foi criada em cima das coisas que me faltaram quando eu passei por dificuldades como essa. De olhar e falar, meu pai. Existia um empresário, ele via meus contratos? Ótimo, mas e aí, na hora da adversidade? O que mais do que, vambora, meu? Coragem, para de chorar e vamos jogar. O que mais poderia vir? Então, a minha palestra, ela vem de acordo com o que eu sofri. Para poder entregar essa ideia que é por debaixo da embalagem do atleta, porque o atleta, todo mundo fala com ele com interesse. A torcida tem interesse, o empresário tem interesse, o parceiro de time tem interesse, o treinador tem interesse, a empresa tem interesse. Todo mundo pergunta, e aí, como é que tá lá no clube? Como é que tá lá na seleção? Ninguém perguntou, Roberto, tá feliz? E foi em cima disso que eu montei minha palestra, sobre a felicidade. Porque debaixo do personagem há de se estar feliz. E tá aí é muito importante. Em todos esses teus momentos de solidão, tu conseguias ser feliz? Primeiro de tudo, descobrir o que é felicidade. Porque a gente já perdeu o que é felicidade. A gente confunde a felicidade com a alegria. A gente entende que para ser feliz, bom, eu preciso, então, hoje eu vou fazer um programa aqui, aí depois eu vou almoçar, depois eu vou ver tal coisa, depois é um monte de atos materiais. Porque aí, se esses atos materiais acontecerem, eu vou ser feliz. Está errado, isso é alegria. Alegria é uma emoção, e uma emoção fica só 90 segundos no nosso corpo. Então, para eu ter 24 horas de felicidade, do que eu acho que é felicidade, mas é alegria, eu preciso de 24 horas de 90 segundos. Tá difícil, é estressante, e essa é a nossa vida hoje. O que eu mais faço as pessoas refletir na minha palestra é que a gente está querendo ser feliz, mas a gente busca alegria. Alegria se está, tanto que o antônimo de alegria é tristeza. E o antônimo de felicidade? Não tem. Porque ela não é uma emoção. Felicidade não se está para ter um antônimo. Felicidade se é. Felicidade não é o título, felicidade é a jornada até o título. Eu estou alegre por ser campeão, mas sou feliz por ser atleta, com as minhas derrotas, meus fracassos. Então, quando a gente... Isso é uma descoberta, e com 20 anos, obviamente, que eu não sabia. Eu olhava e eu dependia dos aplausos, eu dependia da... como a gente leva a vida. Essa descoberta vem, e depois, quando eu estou na Ubra, eu me torno... vou para a seleção brasileira, eu falo, cara, quero construir história na seleção. Crio o meu dia ideal, que eu trabalho muito na palestra, tá lá, é lá que eu quero chegar. Só que, poxa, concorrentes da minha vaga, Giba, Giovanni, Nauber e Dante. E eu, uma jovem revelação, falei, vou esperar. Daqui a 3 anos tem a Olimpíada de Atenas 2004. Giovanni e Nauber vão sair depois da Olimpíada. Então é lá, daqui a 3 anos. Vou tirar um ano sabático? Negativo. 3 anos, a partir de hoje eu começo a ralar. Nesses 3 anos eu sou o melhor jogador do Brasil. Não tinha dúvida, me apresento. Ecocardiograma. Aneurisma de aorta. Procuro na internet casos de atletas com aneurisma de aorta. Vários. Todos tinham morrido. Queria fazer um adendo aqui, isso é importante. Diagnóstico de morte. Vamos trazer isso para o mundo empresarial. Diagnóstico de falência, dificuldade, derrota. Quando nós começamos a olhar o cenário mundial, a maioria das empresas que são super bem-sucedidas, elas foram criadas por homem depois de inúmeras derrotas, depois de inúmeros diagnósticos de morte, depois de inúmeros diagnósticos de que eles não podem mais, depois de inúmeros processos judicializados em que eles se escravizaram vivendo aquele problema e deixaram de ser felizes. E muitos dos empresários existem, por isso o volume de empresas que fecham num primeiro momento. Quando a gente faz uma comparação da vida do Roberto com a vergonha e o diagnóstico de que não mais poderia jogar, e aí é claro que o Roberto ele é um palestrante para grandes líderes, eu queria que tu fizesses um comparativo. Vou fazer e é fácil, porque eu passei exatamente isso na pandemia. Minhas empresas eram um sucesso, assim como eu era como atleta. E de repente a pandemia vem e fecha todos os meus negócios.
Eu tenho uma decisão a tomar. Caio fora e resolvo num segundo. Culpa não é minha, terceirizo. Sou proibido de trabalhar. Se eu entrar para trabalhar, vão me prender. Ou eu assumo uma responsabilidade de deixar algo mais importante. Aí vem a grande questão de ser vencedor. Aí vem a questão de ser feliz. É o resultado? É o que a galera vai falar? Se é o que a galera vai falar, resolvo rapidinho e fujo das vaias. Se é o que eu tenho internamente, é o que eu vou deixar, aí, amigão, o caminho é mais complicado. Tá aí o nosso Jesus Cristo para mostrar. O cara que mais defendeu o amor, a caridade, o perdão, foi o que mais sofreu nesse planeta. O caminho é doído, mas ele é recompensador. Mas ele é o único caminho. Então, quando vem na vida do empresário, vou te contar uma história que é uma das ferramentas que é o coração da minha palestra e vou entregar aqui para todo mundo que vai ficar lindo. Vou contar rapidinho o que a gente já falou. Estreiei e ataquei por debaixo da rede. Tive a coragem suficiente de pisar no meu orgulho, não terceirizar responsabilidades, mergulhei no autoconhecimento e descobri uma característica minha, construí minha carreira, fui 3 vezes seguidas melhor atacante e voltei para a seleção brasileira. Excelente. Essa é uma história, é a minha história. Dessa história, só 10% é o fato. Eu ataquei por debaixo da rede, ponto final. Os outros 90% dessa história foi como eu reagi a ela. A tua luta. Se 90% de uma história é como eu reajo, tu falasse isso já hoje, somos 100% responsáveis de onde estamos aqui agora. Só que a vida só nos entrega 10, cara. 10 de amor ou 10 de dor, porque são os estímulos. Quantas vezes você é campeão? 10%. E acha que não precisa mais treinar e se afunda? 90%. Vários casos. Ganhadores da Mega Sena? 10%. Que não conseguem administrar e se afundam? 90%. Empresários que quebram? 10%. Que reorganizam a vida, ficam mais fortes e constroem um império? 90%. A vida só nos entrega 10%. Não é o contrário. A vida te dá 90% e você faz o polimento dos últimos 10%. Negativo, a vida dá só 10%. 90% de cada história é como a gente reage a ela. Depende 100% da gente. E aí vem princípios, valores e conduta. E essa reflexão, além de nos colocar como responsáveis 100% de onde estamos aqui agora, ela nos traz uma reflexão. Grande parte das nossas derrotas não foram derrotas, foram desistências. A gente não completou os 90%. E às vezes a gente parou no 89%, Luciano. Faltava 1% e a gente parou. E o Papai do Céu lá dizendo, vai, eu tô contigo, é só mais um pouquinho. Medo. Medo do fracasso. Medo da vergonha, ou então do cara que te aponta o dedo como apontaram para mim. Antes de eu dar a entrevista coletiva, me botaram no jornal. Nunca mais vai poder fazer atividade física. Carimbado pelo presidente da Associação Brasileira de Cardiologia da época. E eu não tinha nem dado a coletiva para falar o que eu tinha, e eu tinha que operar o coração 3 dias depois, cara, com 23 anos. E o cara me decreta no jornal, eu tenho esse jornal, eu mostro na palestra. E se precisar eu passo para vocês para passar aqui no programa. Aquele jornal eu comprei. E eu botei na cabeça, vou voltar a jogar. E o dia que eu der a entrevista, eu vou dizer, doutor fulano, eu consegui. Tá aqui, ó. Não se faz isso. Busquei. Era impossível, me disseram. Isso aqui é um dado importante, que quando a gente faz um paralelo, e tu falas muito disso nas suas palestras, tu precisasses sair de cena, porque fosses viver uma cirurgia, precisasses viver uma convalidação. Como foi a mente do Roberto nesse processo de convalidação? E aí, quando a gente faz um paralelo a isso, na tua vida de atleta, estavas vivendo uma dor e uma perspectiva enorme de ser impedido de realizar o teu sonho. Muitas empresas estão passando por dificuldades financeiras, recuperações judiciais, dificuldades de mercado, ações trabalhistas, ações dos mais inúmeros gêneros, bloqueios de conta corrente e assim subsequentemente. Então, na vida pessoal, o não. Aqui, o não. Como é esse paralelo para a superação? Por isso que a vida do atleta é uma grande metáfora, cara, porque ela não é sobre... Quando eu vou falar uma palestra, eu falo, não é minha palestra. Se fosse sobre mim, era eu conseguir. O título da palestra é até conseguir, é sobre nós, sobre a nossa vida, é só uma metáfora. Então ela serve para o empresário, ela serve para o pai, ela serve para o ser humano, ela serve para nós, cara, porque a nossa vida é aprendizado de vida. Então quando a gente olha e tem o impossível nos dando, a gente questiona, o que é impossível? Impossível é porque ninguém fez? Então é só improvável. Alguém vai ter que fazer por primeira. Quando eu recebo esse diagnóstico, eu falo, beleza, crio o meu dia ideal. Eu falei, eu vou voltar a ser campeão brasileiro, eu vou voltar para a seleção brasileira e o meu filho menino vai estar lá, e eu não tinha filho menino. E eu boto antes da... Tu já tinhas filhos? Tinha uma filha. Então o sonho não era o sonho do jogador. Eu tinha muitos sonhos na vida, cara. Eu queria ser pai, eu queria ser feliz, cara. Eu queria ver minha vida, eu queria curtir, eu queria deixar meu legado. Eu não podia morrer com 23. Mas se assim fosse a vontade, seria.
Tem coisas que não estão no nosso controle, mas a gente tem que fazer o nosso máximo e construir os nossos 90. Então ali saiu de cena o atleta e entrou o cara que queria ter um dia e uma vida. E ali eu botei sonhos ousados ou insanos, que é o que eu gosto. Eu gosto da palavra insanidade, porque o Einstein fala, fazer todos os dias as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é a prova de insanidade. Eu queria diferente, logo faço diferente. E isso serve para o empresário. A Vivax. Quem pensa em antena é Rio, né? É KU. KU. Sou insano, eu penso diferente e eu quero resultados diferentes. Logo, eu faço diferente. Não faço a mesma coisa que os outros. Fazer a mesma coisa, Luciano, é uma correnteza de um rio. É fácil. Se joga lá, ele te leva com velocidade. Só que tá cheio de podridão. E eu não quero velocidade com podridão. Eu quero um caminho limpo. Propósito. Nem que eu pegue uma foice e desbrave um novo caminho. Porque este é o caminho que eu quero deixar para meus filhos. Não um caminho mais fácil. Mesmo tendo cometido erros de decisão, no teu caso, um erro de ataque, depois um diagnóstico de não poder mais jogar, e até um diagnóstico possível de morte, em virtude da tua deficiência cardíaca. É cardíaca, né? Foi cardíaca. Da tua deficiência cardíaca. E é o que muitos dos empresários têm. Decretação pelo próprio judiciário de falências, de dificuldades, de bloqueios de conta. E ele precisa se reinventar todo dia, nem que seja com uma foice. Cara, e tem que ser, porque às vezes o caminho padrão não te leva para lá. Vamos lá. Eu falo tão bem para empresários porque eu passei por isso. Na pandemia eu tinha uma decisão. Só nós não podemos esquecer que o caminho padrão é o que os outros, todos fazem, que é olhar para desistir. trás. É olhar para trás. Como é que o pessoal investe em bolsa? Ele olha para trás do histórico, dentro do histórico ele aposta. Não. O histórico só me mostra o quão ultrapassado já está. Porque eu tenho que pensar em inovação. Eu tenho que pensar em coisas novas. E talvez o novo não tenha caminho. Mas se eu olhar para trás e fizer o mesmo que todos, eu vou ter o resultado de todos. Isso é o novo porque não existe ainda. Isso é o novo porque não existe. Inovação é o que não existe. Mas aí te taxam de maluco por tu pensar diferente. É aí que eu prefiro a insanidade. O Nietzsche dizia, os que foram vistos dançando foram considerados insanos por aqueles que não conseguiam ouvir a música. Não escuta a minha música? Então talvez para você eu seja um doido. Mas para quem escuta sabe que eu estou dançando. Quando vem, muita gente passou por isso. Eu vou dar o meu exemplo de novo aqui. Pandemia. Sou proibido de trabalhar. Beleza. Não tem como trabalhar. Se não tem como trabalhar, não tem como fazer receita. Se não tem como fazer receita, não tem como cumprir suas obrigações. Maravilha. Aí passa 2020, passa 2021, vem um outro fechamento. É lógico que fica um rastro de um estrago, porque a pandemia teve estrago na saúde, teve estrago mental, teve estrago na vida empresarial. Dali, tu começa a colher as decisões que não são tuas, que não estão no teu controle, como tu mesmo falasse. Não, aqui ó, tem coisas erradas. Você vai receber uma cartinha da justiça que você está devendo, suas contas correntes vão ficar paradas, a sua empresa agora está quebrada, não pode mais trabalhar. Como é que faz? Muita gente passou por isso. E por trás desse CNPJ tem um CPF que tem uma história de vida e de superação. Aí você decide. Se você quer viver a carapuça do empresário e tomar as decisões da correnteza do empresário, culpa não é minha, galera. A pandemia veio e me fechou, terceirizo as responsabilidades e entro nessa correnteza e vou seguir minha vida. É o que mais me preserva. Egoísmo. Quando você senta e troca de poltrona, você senta, se eu tivesse ali, o que eu gostaria que o cara daqui fizesse? Essa é a pergunta que o ser humano tem que fazer o tempo inteiro. Se eu tivesse ali, o que é que o cara daqui teria que fazer? Mas isso não significa ser bobo dos outros. Isso significa ter coragem de tomar as decisões, conhecendo a sua honestidade e dormindo com a cabeça tranquila que fez o melhor. Coragem. Coragem. Jesus Cristo não foi bobo. Ele foi honesto, verdadeiro e corajoso. Roberto, com o diagnóstico do coração, com o propósito de voltar a jogar. E depois nós temos o Roberto, empresário. Eu queria que tu contasses o dia em que tu voltasses a pisar numa quadra, sendo o primeiro jogador a fazer a diferença quando diziam, não pode. Foram várias batalhas, né? E várias vitórias até se chegar lá. Foram enfrentamentos, inclusive políticos. Porque chegou um momento que eu não podia mais jogar por decisão política. Decisão política? Decisão política. Porque o meu médico, eu parei aqui no Beneficência Portuguesa e eu fazia reabilitação com o Dr. Ricardo Cortas, cara que comprou a minha briga. Ele recebeu ligações de autoridades da Associação Brasileira de Cardiologia dizendo que ele tinha uma bomba relógio em cima da esteira e que era uma loucura tentar me fazer voltar a jogar. E eu falei, ué, mas é loucura ou não é?
E a gente entendeu que poderia ser decisões políticas. Daqui a pouco procurar tal médico, daqui a pouco procurar tal instituição. Eu nunca imaginei que a minha decisão de voltar a jogar talvez passasse por isso. Foi uma batalha interna, só que eu tinha um encrenqueiro comigo. E um encrenqueiro no sentido bom. O cara que diz o seguinte, olha, é melhor perder pelas razões certas do que vencer pelas razões erradas. E eu falei, eu tô contigo. Vamos junto? Ele falou, vamos junto. E a gente foi junto. E a gente começou a fazer consultas com os médicos e assim, eu vim fazer uma consulta para saber por que eu não posso mais voltar a jogar. Eu não fui para voltar a jogar, eu comecei a fazer consulta ao contrário. Por que eu não posso voltar a jogar? E cada médico tinha que opinar por que eu não poderia voltar a jogar. Naquilo eu coletei materiais e a gente conseguiu vencer. Então, eu salvei minha vida, minha ex-mulher ficou grávida e veio o meu filho menino que eu queria e eu voltei a jogar. Quando eu voltei a jogar, foi um dia emocionantíssimo, porque era uma vitória única, a primeira no mundo, nesse sentido. Deixa eu te fazer um adendo, tá? Perdão de te cortar na tua linha de pensamento, mas tu falasses uma coisa que é muito importante quando nós falamos de empresas. E eu vou dar essa dica logo após o intervalo. Nós vamos para um breve intervalo e já estamos de volta com muito mais essa conversa que é gigante para nós aprendermos a superar todos os nossos medos. Já estamos de volta com muito mais do Resenha Jurídica com meu querido amigo Roberto Minozzi. Estamos de volta com Resenha Jurídica com o querido Roberto e nós terminamos o bloco antecedente quando o Roberto ele deu uma dica que vale milhões. No diagnóstico dele de que não poderia jogar, ele foi procurar inúmeros especialistas da área para que lhe falassem o porquê que aquilo era impossível. Essa dica serve para a gente no nosso cotidiano, quando estamos seja com uma deficiência mental, uma doença ou um problema jurídico. A busca de especialistas que não nos falam aquilo que nós queremos ouvir, mas eles nos falam aquilo que nos impulsiona a construir, de acordo com a informação, uma trajetória e reflexos e atitudes diferentes que podem nos levar à vitória. Afinal de contas, a superação, ela depende também do próprio entendimento e do conhecimento. E é por isso que é tão importante nós nos despirmos do nosso ego e muitas das vezes escutarmos aquilo que não nos faz bem ao corpo, à alma e ao espírito, naquele momento, mas que são o reflexo de como nós vamos construir uma nova história. Então, na verdade, achávamos que não fazia bem ao nosso corpo, à nossa alma e ao nosso espírito. Mas foi o antídoto que fez com que nós pudéssemos florescer para uma vida nova. Roberto, que dica de milhões! Anotar aquilo que nós não queremos ouvir, mas que foi a busca da tua cura e o reflexo do teu retorno. Fala um pouco mais sobre isso. Eu acho que a vida é assim. Dizer que a gente não pode, todo mundo diz. Muita gente diz. Me prova que eu não posso. E não é por arrogância. Me prova. Jogar pôquer a feijão, amigo, é all-in o tempo inteiro, não tem prejuízo. Casa com dinheiro valendo. Vamos ver a tua coragem. É muito fácil dar opinião alheia se tu não tem prejuízo. Eu só falo, você é um vagabundo e vou embora. Opa, não. Tem que ter. Não pode ser só no feijão essa aposta. Tem que ter uma volta. Então, quando todo mundo começou a dizer, ou alguns que não, eu comecei a fazer consultas. Vim fazer uma consulta. Consulta paga. Você tem que me dar o meu diagnóstico. Eu quero saber por que eu não posso voltar a jogar vôlei. A cirurgia que eu fiz, o tubo que eu coloquei, o osso que cicatrizou. Por que eu não posso? E não tem problema, até porque se ele dissesse que não, salvaria minha vida. Fui para um médico, outro médico, outro médico, outro médico, outro médico. Comecei a coletar, porque o não era importante, porque ele viria embasado. E dentro do embasamento do não, eu poderia agir. Ou não. Ou ver que era arriscado e parar. Eu não estava querendo provar que eu estava certo, eu estava querendo a verdade. E essa é a questão da humanidade. Procure a verdade, não procure vencer a batalha. Vencer a batalha é briga de ego, cara. Não é ter razão. Não é. Procure a verdade vos libertará, não é? Então essa é a minha briga sempre. Quando vem a pandemia, as brigas jurídicas... E nessa questão é, inclusive, reconhecer que errou. Com a atitude tomada. Ué, a vida é de erro e acerto. Do erro é só 10%. O que eu faço com ele é 90%. E aí eu construo a minha história. Não tem problema errar, desde que não seja uma briga de ego. Quando vem a questão jurídica, que é o palco aqui, vem a pandemia, decisões. Tá bom, por que não? Por que não? Por que não? Por que não?
É mais lenta a briga jurídica, mas vamos lá, tô até hoje. Vamos, por que não? Por que eu não posso? Mas, Roberto, muitas das pessoas se encontram agora em situações muito similares à tua. Com certeza. Com diagnósticos de câncer, com diagnósticos de insuficiências cardíacas, respiratórias e inúmeras outras doenças que, hipoteticamente, as impossibilitam, dentro daquela realidade, de querer viver. Eu vou pegar isso que tu falou, depois eu volto onde eu estava. Quando eu descubro o aneurisma de aorta e eu olho que todos os atletas tinham morrido, tem alguns caminhos. Legião Urbana tem uma música sereníssima, que eu falo da insanidade. Consegui meu equilíbrio cortejando a insanidade. Tudo está perdido, mas existem possibilidades. A gente pode escolher, tudo está perdido. Ou pode escolher, existem possibilidades. Quais são? Não sei, mas eu sei que existe. E eu vou descobrir se eu tiver que pegar a foice e cravar uma nova. E eu prefiro esse caminho sempre. É o Deus do impossível. É o Deus do impossível. Que eu falo que é só improvável, porque tem como fazer. E escutei uma coisa maravilhosa um dia, falei assim, Deus adora transformar o improvável em testemunho. Então, amigão, tu vai pra batalha. E quando vem o aneurisma de aorta, eu falo, beleza, todos já morreram, eu ainda não. Então eu tenho algo a construir. Mas se eu ficar preso ao meu passado, sempre vai ser insuficiente. Cada vitória que eu fizer, mas é que eu corria, mas é que eu jogava, mas é que eu competia. O problema nosso é quando a gente descobre alguma coisa, a gente fica apegado ao passado. Nada vai ser suficiente. Até o ponto que o sofrimento passa, tu assume o teu novo status. Sou um atleta com aneurisma de aorta e quero ser o melhor. Sou um ser humano que não sou taxado pelos meus erros, mas eles só são 10%, mais de são como só 10. Eu agi com os outros 90%. E mais que isso, Luciano, eu mudei. Eu sou um cara com aneurisma de aorta. Se eu ficar vivendo do cara que era sem aneurisma de aorta, vai ser complicado, não vai dar certo, vai ser tristeza a vida inteira. E assim a gente vive. Assumo. Sou aneurisma de aorta e quero ser o melhor. Todos já morreram, ainda não, então vou salvar minha vida. Depois eu quero conquistar e vibrar as vitórias de um cara com aneurisma de aorta. Não de um cara saudável, de um cara com aneurisma de aorta. E esse é o gancho. Quando a gente assume o novo status, sou um cara com um problema na pandemia. Fecharam minhas empresas, tomei uma pancadaria, um monte de ação judicial, pediram falência da minha empresa. Sou esse cara. E quero ser o melhor. Não o outro cara. E vou me reerguer. Não o outro cara que tinha tudo à vontade. Não, eu sou este cara agora aqui. Essas ferramentas que eu tenho. Desço do meu pedestal e trabalho com o que eu tenho fazendo... Não é tudo de novo. Fazendo tudo de uma maneira melhor, porque aprendi muito com os E vai ter que ser diferente, decisões. Porque, cara, se antes eu tinha liberdade para trabalhar, eu tinha recurso, tinha confiança, agora me dizem, não pode trabalhar, não pode isso. Vem o rastro e fica pensando, o que eu fiz de errado? Isso aqui. O que não fiz? Só me fecharam. Isso aqui. O que eu tenho que fazer? É pra cá. Esse é meu novo status. E aqui eu vou ser o melhor, cara. Eu vou ser o melhor empresário passando pela pandemia. Eu vou ser o mais honesto, eu vou ser o mais corajoso, o máximo que eu puder. Você é o melhor empresário depois de ter tomado decisões erradas. Isso não significa ter a vitória que todo mundo acha que deva ser. A vitória, ela é diária, dentro do teu novo status. Estar com aneurisma de aorta, estar vivo é uma vitória. Não é ser campeão olímpico, é estar vivo primeiro. Depois é voltar a ser o primeiro a jogar Lá no mundo. é a consequência da atitude. Depois é voltar a ser o primeiro. Não é o máximo que você pode fazer. E quando vem como empresário, ou na sua vida, assuma o seu novo status. O mundo não vai te entender, mas você tem que entender onde é que tem que chegar. Um dia eu escutei, o julgamento vem, ou seja, um médico dizendo que nunca mais vai poder jogar, ou seja, a justiça. Tu te tornas uma pessoa que ninguém quer estar perto nesse Ninguém. momento, né? Não tem nada para oferecer. É um fracassado. Não tem nada para oferecer. Só que o pessoal não entende é que quando você traz aqui para dentro, o que é fracasso para os outros, porque eles querem o quê? Eles querem a foto bonita, eles querem o título, eles querem o material. Que é o dinheiro no canal. Voltamos para o começo. Eles querem o material. A vitória da felicidade é espiritual. Ela é interna. Tanto faz a minha percepção. Então o aplauso dos outros talvez só mostre o caminho que não é o que eu queira nesse momento. Quando vem isso, a trilha continua. Porque o tempo é o grande amigo dos justos. O tempo traz a verdade. Um dia eu escutei uma coisa muito legal, não sei de quem foi. O cara chegou numa posição bacana e aí botou uma foto jantando com alguém. Sei lá se era um político ou alguém. E alguém comentou assim, pô fulano, onde tu tá e jantando com esse cara? Ele respondeu bem assim, e eu trago as palavras dele para mim. Ele respondeu bem assim, conquiste o que eu conquistei, vença o que eu venci, chegue na posição que eu cheguei, receba o convite para jantar dele e aí você diga não. Enquanto você não estiver na posição que eu conquistei,
você não tem o direito de fazer esse comentário. Conquiste o que eu conquistei. Vista o meu sapato, meu amigo. Passe as dificuldades que eu passei. Compre as brigas que eu comprei. Acompanhe meu dia a dia. E aí sim você tome uma decisão diferente. Porque nunca vai chegar. Porque talvez pelo teu ato de criticar demonstre que você é um cara que gosta de comentar, não de conquistar. Então a gente ainda vive muito dos comentários. Vista meu sapato. Conquiste o que eu conquistei. Tenha a ousadia e a coragem de um empresário, ou de um advogado, ou de uma rede de televisão, ou de enfrentar uma doença, ou de enfrentar um problema em casa, como a gente está conversando aqui. Tenha essa coragem. Depois disso, ao chegar onde eu cheguei, tome a sua decisão. Mas só quando conseguir chegar lá. E esse é o negócio. No esporte, tinha um papel que eu não curtia muito. Era o comentarista. Eu jogava, 24-23, meu coraçãozinho batendo, tinha que tomar uma decisão. Errei muito. Depois chegava em casa, estava a transmissão. O comentarista ficava em silêncio, passava em 4 câmeras diferentes. Errou o Minuzzi, né? Atacou na paralela, na diagonal, a paralela aberta. Eu falei, agora até eu sei. A vida hoje é cheia de comentaristas que espera tudo acontecer e não precisa nem ser olho no olho, porque a covardia está no telefone. Respondo quando eu quiser, com o tempo que eu quiser. Até pergunto e boto no chat GPT para te dar a resposta certa e a te aniquilar. Cheio de comentaristas da vida. Essa te aniquilar é incrível. Vou te aniquilar. Porque o ser humano, ele quer te atingir. Quer te atingir. E não te fortalecer. Só que aí a gente volta lá pro início da nossa conversa. E como é que é a tua resposta quando as pessoas querem te atingir? Então, voltamos pro início da conversa. 3 ações. Eu penso e o meu pensamento age no meu interno. Eu percebo e o externo age no meu interno. Eu ajo e o meu interno age no meu externo. A ação é que vai deixar o meu legado. Só que ela não pode ser contaminada pelo que eu percebo, porque se for pelo que eu percebo, vem as críticas, e das críticas pode mexer no meu ego, e do meu ego eu vou querer vencer essa batalha. Não tenho que vencer batalha alguma. Eu só tenho que abrir a boca se ela for construtiva, para a minha ação deixar o meu legado, o meu exemplo, para que outras pessoas olhem e falem, cara, que legal a maneira como ele fez. Recebi críticas há pouco tempo. Fui lá e botei. Fiz a minha entrevista, 16 minutos de vídeo, porque é construtiva. Não quis mostrar que eu tô certo. Pelo contrário, foi assim, tenho as minhas responsabilidades aqui. E sempre vai ser assim. Mas tem que ser construtiva. Porque se a gente perder tempo na batalha do ego, nós vamos estar correndo atrás das questões materiais. Alegria e prazer. Até porque, vamos fazer uma consideração de algo que tu falasses bastante aqui no nosso programa. Com a pandemia, as tuas empresas fecharam. Isso não foi um privilégio da tua empresa. Isso foi o que aconteceu não só com empresários brasileiros, mas empresários mundiais. E muitos saíram muito mais fortalecidos, mesmo com as suas dívidas, dificuldades e demandas judiciais, porque eles souberam fazer o movimento da inovação e do novo. Alguns, no primeiro movimento, já pediram uma RJ, já jogaram pra lá e falaram, a pandemia me fechou, já tava meio malzinho mesmo, joga pra lá. Eu tô ao contrário, eu tomei uma falência. Mas uma das coisas é importante, os credores, quando estão nessa batalha, e aqui a gente fala de credores de imagem, de posição, de ser humano, e credores também de relações econômicas, eles te apontam. Eles te ferem, eles te... É para aniquilar. Eles te exteriorizam e colocam prognósticos de coisas que tu não és. Isso aí. E muitas das pessoas que não estão firmes na fé acabam recebendo aquilo como uma verdade e aí elas param de viver. Eu passei por isso. E, cara, eu entendo todos. Eu nunca fui contra. Eu nunca recebi... Eu só separo quando é cliente e quando começa a virar pessoal e mau caratismo. Aí não. Aí a conversa é diferente. Porque aí é sobre as minhas condutas. E essa eu sou um pouco mais chato, porque eu tenho boas condutas. E como o papo é jurídico, é legal. Qualquer advogado... Incrível essa tua frase. Eu separo. Tem que separar. Quando vem no pessoal... O cliente tem razão. Existe. E eu nunca falei que não. Existe. Tô até hoje na briga, são 6 anos. E vou virar o jogo. Vou virar o jogo. Agora... Existe, mas não me ofenda. Agora, não, é que você não fez isso porque você é um mau caráter, você... Opa, só um pouquinho. Agora, vamos deixar de lado, agora somos nós aqui. Agora é olho no olho, nós somos pessoas. Aí não. Minha conduta, não. São coisas diferentes. Posso ter errado na atitude. Posso ter errado na decisão. Cara, eu tenho um contrato, vem a pandemia e fala não pode trabalhar. Sem trabalhar não tem dinheiro, não consigo cumprir o contrato. Tá certo. Beleza. Vamos pegar uma coisa aqui, aproveitar que a pegada é jurídica. Se eu recebo um pedido de falência de um cliente... E a justiça dá. Até porque eu tomei uma falência, uma das razões era que, como eu fechei os escritórios físicos, eu não tinha endereço. E aí eu tomei a falência. Mas o mundo virou virtual. Eu brigo para ter de volta.
O que me falam? Tá doido, cara. Tu vai pegar toda a dívida de volta, ela já foi. Minha. Quando tu olha juridicamente a decisão de eu querer pegar de volta... Eu vou vencer não botando meus problemas de lado ou deixando eles no passado. Eu podia, né? Mas caminhando passo a passo e resolvendo os problemas do passado. Eu podia, mas aí, vamos lá, juridicamente. Olha a análise. Às vezes me xingam por eu ser mau caráter e um golpista. Ok. Mas aí, na minha decisão jurídica, alguém que não fui eu pediu uma falência. E a justiça deu. Eu podia dizer, opa, foi embora. Aí eu faço decisões inúmeras para dizer, não, meu, quero de volta. Por que eu tomaria essa decisão? Por que eu pegaria de volta para mim? Por quê? Só que está escrito lá. São coisas incongruentes. Então, eu respeito, porque às vezes vem do leigo. Mas a única coisa que eu posso fazer não é falar, não é esbravejar, porque isso é briga de ego. Dia a dia, Atitude. no silêncio, Trabalhar. todos os dias, fazendo o correto. E aí vem o que a gente comentou lá no começo. A vitória, ela é em todas as etapas do processo. Me ver levantando o troféu é muito fácil. Veste o meu sapato e faz a trajetória que eu fiz, para depois entender como eu cheguei lá. Eu irei levantar novos troféus. Ninguém vai entender tudo o que eu passei, são quase 6 anos. Não tem problema crítica, cresci como ser humano, aprendi coisas maravilhosas que eu deixarei para meus filhos. Sou grato porque todo esse processo também, Luciano, foi só 10%. Os outros 90% é como eu reajo. E quando eu finalizar os 90%, a história está concluída, do jeito que for, com o Papai do Céu me regindo, e eu com meus 4 filhos e inúmeros netos que eu vou ter, que meus filhos escutem isso, que eu quero muito neto. Esse está o legado e essa é a vida. Não é alegria, felicidade. Gente, nós precisamos terminar porque acabou o tempo. O Resenha Jurídica hoje voando nas asas da Vivax com a história desse homem que vence a cada dia. E o que nós podemos pedir, na verdade, independente dos nossos problemas, da nossa trajetória, dos nossos sapatos, da nossa caminhada, é que Deus nos dê a oportunidade de mais um dia para fazermos diferente a diferença. É isso, meu amigo. Obrigado. De novo, né? Bem-aventurado o aflito. A aflição vai bater na porta da gente o tempo inteiro. Até os últimos dias da vida a aflição vai bater. E a gente o tempo inteiro vai poder botar em prática a fé de acreditar no Papai do Céu. Tem uma coisa só para encerrar. Toda vez da adversidade ela vem com uma crise. Ainda a crise tira o melhor dos melhores e o pior dos piores. Ela tem que passar a começar a converter. Para o pior começar a melhorar. Porque essa é a função da crise. A reflexão e a evolução do ser humano. Rapidinho, a enchente que teve em Porto Alegre. Para quem gosta de ajudar, em Porto Alegre, não, todo o meu estado do Rio Grande do Sul. Para quem gosta de ajudar, é uma grande oportunidade para ajudar mais. Tira o melhor dos melhores. Para quem gosta de passar a perna, é uma grande oportunidade. Tira o pior dos piores. Mas que a gente aproveite cada crise interna nossa e cada crise pública para que a gente aprenda, não faça mais do mesmo. Incrível, incrível. Gratidão, meu amigo. Obrigado, Gratidão. Não, tenho certeza que o nosso programa de hoje tocou muitos e muitos corações, porque não é uma história de um CNPJ ou uma história de um CPF, é a caminhada de um ser humano vitorioso. Muito orgulho, parabéns, gratidão. Ficamos aqui com o Resenha Jurídica, mas é claro, fique ligadinho conosco, com toda a programação da Rede Vivax de televisão. Só acompanhou o último bloco do Resenha Jurídica? Não se preocupe, o nosso programa já está no YouTube, corre lá, porque este programa deve ser visto e revisto milhares de vezes, porque nós tivemos hoje dicas de milhões deste vitorioso, deste campeão, não só nas quadras, mas na vida, meu querido amigo Roberto. Gratidão. Eu que agradeço.